Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciano e esse é um vídeo a respeito de Kyushu. Kyushus são os pontos no corpo humano que são alvos de ataques dentro de artes marciais japonesas. Toda arte marcial ensina, através da prática, que determinados alvos do corpo devem ser golpeados com determinadas técnicas para conseguir determinados resultados. E existem algumas pessoas que não têm conhecimento a respeito dos Kyushus, que acabam divulgando informações erradas na internet e acabam gerando aí uma certa descrença com relação à aplicação eficiente dos pontos de pressão ou dos pontos de ataque, que são os Kyushus, né? Porém, na realidade, eu poderia afirmar para vocês que toda arte marcial que se preze, que tenha alguma eficiência, é baseada no estudo de como atacar determinados pontos do corpo com as técnicas que elas possuem. Um exemplo bem claro, famoso aí de aplicação de que o show de um golpe bem empregado que surtiu efeito em um adversário foi o nocaute que o Vitor Belfort sofreu ao lutar com o Anderson Silva, né? Após ter recebido esse chute do Anderson Silva, o Vitor Belfort caiu ali apagado, né? Sem reação. E qualquer outra pessoa, atleta ou não, que estivesse no lugar do Vitor Belfort ali, e recebesse aquele chute no maxilar, ia cair da mesma forma. Então vocês podem notar que mesmo ali dentro do MMA, que é um tipo de competição, um modelo de competição, onde é comum que o pessoal troque muita pancada, muita porrada, muito chute, vários chutes pegam, ou socos pegam e não causam efeito. Mas quando entra um golpe bem encaixado no ponto certo, o indivíduo vai ao nocaute, ele perde a luta. Inclusive até mesmo dentro desses círculos aí de pessoas que praticam essas artes marciais, que buscam um nocaute, mas são artes que não dão nomes para os pontos que devem ser atacados. Às vezes se fala um pouco a respeito ali do ponto liga-desliga, porque quando você atinge um ponto desse, o adversário perde a reação, como se o cérebro dele tivesse desligado. Agora falando de Kyushu, dos pontos empregados dentro das artes marciais japonesas, como que eles surgiram? Esses pontos não surgiram do nada, ninguém criou eles aleatoriamente. Os indivíduos de antigamente que iam para campo de batalha e participavam de guerras, de uma forma ou de outra iam acabar vendo gente morrendo, tanto inimigos quanto seus companheiros. E ao observar o que acontecia no campo de batalha, vendo as pessoas recebendo golpes, outras pessoas caindo, outras pessoas conseguindo continuar lutando após receber vários golpes ou várias flechadas, por exemplo, começou a se notar que haviam pontos onde um golpe ou uma flecha que atingisse aquele ponto ali causava uma morte instantânea, enquanto que um outro ponto, uma outra região do corpo, ao ser atingida, causava um outro efeito, causava uma invalidez permanente de um membro, por exemplo, de um braço, ou a ruptura de um osso, um sangramento mais difícil de estancar. Também se notou que outras regiões, ao serem atacadas, não surtiam tanto efeito assim. O indivíduo poderia receber uma flechada ou um golpe de uma arma como uma lança ou uma espada em alguma região do corpo, né, ter uma ferida, ter um sangramento, talvez até uma ruptura de tecido, mas isso não acarretaria para ele nenhum dano futuro, né? Ele não morreria e não ficaria com sequelas, apenas com uma cicatriz ali daquele golpe que ele recebeu. Assim, através da experiência, os guerreiros do passado começaram a mapear quais eram os pontos onde eles observavam que ao
atingir um ataque naquele ponto produzia um efeito imediato, né, um efeito de nocaute ou uma morte. Esse conhecimento era passado para os guerreiros da próxima geração, né, os filhos dos guerreiros, de forma que quando esse outro indivíduo ia para campo de batalha, ele já sabia aonde atacar. Ainda que ele não tivesse experiência em campo de batalha, ele nunca tivesse matado ninguém, nunca tivesse enfrentado ninguém até a morte, ele já sabia aonde atacar para causar uma morte de um adversário. E assim surgiram os Kyushos. Toda a escola de arte marcial japonesa que estuda essa arte, essa característica dos pontos vitais, possuem um sisteminha, um estudozinho de anatomia ali com um homenzinho com vários pontos ali indicando quais são os Kyushos, quais são os pontos que devem ser atacados. Uma característica que é comum dentro dessas escolas é que cada ponto recebe nome, né? E em alguns casos o nome ele se refere ao efeito que o golpe naquela região causa. Um exemplo é que existe um ponto na cabeça que ao ser atacado causa uma cegueira momentânea no indivíduo, que em campo de batalha significa a morte, praticamente. Imagina você cego no meio de um campo de batalha, né? Se você não fosse morto, no mínimo você vai ser capturado pelo inimigo, né? Que não deve ser uma coisa muito agradável, né? Bom, e esse ponto específico que causa cegueira recebe um nome em japonês que significa névoa ou nevoeiro, né? Pois afinal de contas, ao receber o golpe nessa região, você não enxerga nada, como se estivesse numa região onde existe uma névoa muito densa. Um outro ponto também muito conhecido é a região do plexo solar, a boca do estômago, como o pessoal costuma conhecer de forma vulgar. Essa região fica o diafragma, fica a musculatura que é responsável pela respiração, né? Ao ser atacada essa região com uma determinada força, o indivíduo não consegue respirar. Não consegue respirar, a vista escurece. Quem já tomou um soco na boca do estômago sabe qual é a sensação. Muito bem, agora que eu já falei a respeito desses pontos, revelei que eles são conhecidos como Kyushos e que existem desenhos, esquemas que mostram onde estão cada um desses pontos. Com certeza já tem um monte de gente aí correndo na internet procurando imagens dos Kyushos. A questão é que não basta você apenas conhecer aonde fica o ponto. Você tem que saber como atacá-lo. Existem formas específicas. Uma delas, por exemplo, é o Shuto. E conhecer qual é o ponto que se ataca com o Shuto e a forma correta de atacar com o Shuto um adversário que está te agredindo e que está se movimentando, está se defendendo, é uma estratégia bem complexa e geralmente ela só é ensinada nas artes marciais através da prática. Especialmente dentro da prática de formas, das práticas de katas. Então é por isso que é muito importante praticar as formas, as bases e as formas de golpear que fazem parte daquela modalidade de arte marcial. Não basta apenas conhecer os pontos que ela ataca. É a mesma coisa que você ter um motor de carro, você ter que desmontá-lo, mas não saber por onde começar e não ter ferramentas. Bom, então como vocês devem ter percebido, é necessário saber aonde atacar, como atacar, qual a estratégia para alcançar aquele ponto e também é necessário atacar com força, né? Não existe essa história de um pontinho aqui no dedo que você encosta nele e emana ali uma energia ali e depois de um ano a pessoa morre. Não, isso aí é mentira. Se existe um ponto, um Kyusho, ele tem que ser manipulado, com força suficiente para causar um dano nesse Kyusho, para causar um dano, um efeito físico, fisiológico realmente nessa região do corpo.
né? Alguns pontos são frágeis, são pontos que podem ser feridos com muita facilidade, como por exemplo a retina. A retina é uma área muito sensível do corpo, onde qualquer coisinha que encostar pode machucar ela com gravidade. Porém, existem outros kyushos, outros pontos do corpo humano que são mais difíceis de alcançar. Alguns deles são órgãos internos, outros kyushos são regiões ósseas que estão expostas com mais facilidades, estão mais suscetíveis a ataques que podem vir a fraturar um osso dessa estrutura, porém é um osso, né? Para quebrar um osso você tem que aplicar uma quantidade razoável de força. Então, de qualquer forma, você tem que utilizar força. Não caia nesse conto de nocaute com um toque ou de golpe sem contato. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe, fiquem à vontade para comentar e debater aí embaixo nos comentários. Esse espaço aí é para vocês, fiquem à vontade. Acompanhem o canal, obrigado por ter assistido e até mais.